Tudo bem? Vamos retornar com o estudo do princípio da proteção. Nós, na aula passada, falamos no princípio da norma mais favorável. Só que o princípio da proteção, ele ainda se subdivide, além do princípio da norma mais favorável, no princípio da condição mais benéfica e no princípio do indúbio pro mísero, indúbio pro operário. Nós vamos começar pelo princípio da condição mais benéfica. O que diz o princípio da condição mais benéfica? Diferente da norma mais favorável, que está ligado à ideia de conflito de normas, o princípio da condição está ligado à ideia de que o empregador livremente concedeu um benefício para um empregado e esse benefício ele está acima da lei, acima do que a lei exige, ele necessariamente é voluntário, ou seja, o empregador está dando aquele benefício porque quer, ele tem uma habitualidade, ele tem uma permanência na concessão desse benefício e esse benefício não é vedado por lei, por exemplo, aqueles benefícios que são considerados maléficos. Então, o empregador foi lá e estabeleceu uma condição de trabalho que é acima da lei, acima do que é negociado, e ele fez isso voluntariamente por um período de tempo bem razoável que caracterizaria a habitualidade. Pois bem, esse benefício que o empregador concedeu livremente, ele adere definitivamente ao contrato de trabalho do empregado. Ou seja, aquilo que você deu gera no empregado uma expectativa e essa expectativa faz com que o trabalhador tenha aderido ao seu contrato aquele benefício que você estabeleceu. Então, o que se tinha anteriormente, antes da reforma, em relação a esse princípio? Por exemplo, o empregador estabeleceu um benefício para o empregado via regulamento da empresa. Ele foi normatizar a empresa e aí ele criou um benefício para o trabalhador. Por exemplo, um plano de saúde, um auxílio à educação. E esse benefício, ele se incorporava ao patrimônio do empregado, ou seja, o empregador não poderia mais retirar. Acontece que, se o empregador mudasse de regulamento, mudasse o regulamento empresarial, esse antigo empregado ele tinha duas opções: ou ele ficava no regulamento anterior, ou ele renunciava ao regulamento anterior e passaria para o novo regulamento, renunciando ao anterior. Já um empregado que fosse contratado no novo regulamento, ele só teria os direitos estabelecidos nesse novo regulamento. A gente pode dizer que essa concepção permanece, que você permanece com a ideia de que aquilo que o empregador lhe concedeu espontaneamente vai aderir definitivamente ao seu contrato de trabalho. Claro que se for voluntário, que se for habitual, que se não existir uma condição para que esse benefício seja dado e se o empregador livremente o concedeu, desde que ele não seja considerado maléfico, como é, por exemplo, o fornecimento de drogas nocivas, ou seja, álcool e cigarro. Bom, o que mudou na reforma? Novamente, o artigo 611-A, que fala na negociação coletiva, e o artigo 444, parágrafo único, que fala daquele trabalhador que tem nível superior e que ganha 2 vezes ou mais o maior benefício da Previdência Social. Bem, o que alterou para ele? O artigo 611-A, ele diz que norma coletiva pode modificar regulamento empresarial. E também o artigo 444, parágrafo único, ele diz que aquilo que norma coletiva pode fazer, o empregado que preenche aquelas condições, ele pode fazer individualmente. Então, veja, eu antes tinha um benefício que o empregador não podia alterar e ele passou a poder alterar, ou por norma coletiva ou por acordo individual, desde que eu tenha nível superior e ganhe 2 vezes ou mais o maior benefício da Previdência Social, o que, óbvio, altera o princípio da condição mais benéfica, ok? E o último subprincípio
decorrente do princípio da proteção é o indúbio pro mísero, o indúbio pro operário, que ele tem a lógica do direito penal. Se você tem dúvida razoável acerca da interpretação de uma norma, você aplica de forma que seja mais favorável ao trabalhador. A questão aqui é de interpretação de norma. Então, vamos lá. Na norma mais favorável, conflito. Na condição mais benéfica, um benefício que seja superior à lei e à negociação coletiva, dado espontaneamente. No indúbio pro misero, quando existe interpretações possíveis dentro de uma regra. Só para exemplificar, para que você possa entender, a lei diz que o trabalhador só pode fazer 2 horas extras a mais por dia. Pois bem, e se o trabalhador fizer 5? Se o trabalhador fizer 4? Isso que exceder as 2 horas extras que a lei permite, serão ou não serão pagas, já que elas serão consideradas irregulares. Veja, eu posso interpretar de 2 modos. Eu posso fazer uma interpretação gramatical, que vai dizer que não vou pagar, porque essas horas são irregulares, e como essas horas são irregulares, não comportaria pagamento. Ou eu posso fazer uma interpretação teleológica, ou seja, na finalidade da norma. Qual é a finalidade da norma? Proteger o empregado e, obviamente, desestimular, tornando caro o pagamento das horas extras. O que, então, vai ser escolhido quando se fala de interpretação? Aquilo que beneficia o trabalhador, ou seja, o pagamento das horas excedentes, mesmo que elas sejam consideradas irregulares. E veja, a gente não pode esquecer que isso também feriria um outro princípio, que é o princípio do enriquecimento sem causa. O que é o princípio do enriquecimento sem causa? Se o trabalhador já trabalhou e o empregador usufruiu desse trabalho do empregado, nada mais justo que ele efetue o pagamento das horas, mesmo sendo consideradas irregulares. Tudo bem? Então aí a gente complementa o estudo do princípio da proteção, atualizando esse princípio da proteção para a reforma trabalhista. No entanto, gente, a gente precisa de uma última observação. Qual é a última observação? É o que está lá no artigo 8º, que estabelece que súmulas e outras espécies de jurisprudência não podem nem restringir, nem criar direitos, o que, de alguma forma, ele pode atingir o sistema de proteção do empregado, ok? Ótimo! Nas próximas aulas, nós falaremos dos demais princípios e do reflexo da alteração na legislação trabalhista sobre o estudo desses princípios, sobre como nós devemos analisar. Agora, sempre dizendo, é uma análise preliminar. Preliminar porque a gente não sabe como será o futuro em relação a julgamento. Como é que os juízes, os desembargadores, os ministros do TST vão apreciar as decisões com base ou não naqueles princípios. Tudo bem? Até uma próxima aula.